Olá, tudo bem? Esse vídeo aqui é para tentar esclarecer um pouco porque uma fala proferida por uma celebridade essa semana fere vários princípios, né, de direitos humanos, da bioética, inclusive quando essa celebridade sugere que os remédios sejam testados em seres humanos presos, né, é, em- é, tem vários processos assim nessa fala de que é bem bizarro, porque é um vídeo sobre onde a pessoa defende o direito dos animais de não serem testados, né? Mas ela sugere uma substituição que os seres humanos virem cobaia. Ela achou que estava arrasando nisso, lacrando com isso, mas a fala dela tem alto teor, como eu já falei, de ignorância racista e fere princípios da bioética e dos direitos humanos. Aliás, né, lembrando aqui que ela ainda chega a dizer, daqui a pouco vem esse pessoal dos direitos humanos e tal, e é bem bizarro e irônico até, porque os direitos humanos, e ela fere esses princípios, justamente surge após a Segunda Guerra Mundial, isso de direitos humanos, que é quando a humanidade e as pessoas ali importantes envolvidas, políticos, etc., diplomatas que estão ali envolvidos nesse contexto do pós-guerra, eles estão dando de cara com o que aconteceu na Alemanha nazista. Né? Que é aí que vai ser o avanço do que a gente chama de bioética, princípios da bioética, porque os nazistas eles faziam experimentos humanos com a população judaica, que estava ali naqueles campos de concentração. Eles faziam várias manipulações genéticas com gêmeos, assim, esses testes também pegavam gêmeos. Aliás, tem até um médico que é conhecido, o médico nazista Joseph Mengele. Ele é um desses nomes, assim, desses torturadores nazistas que é mais mencionado e conhecido, assim, por causa de documentário, do History Channel, alguma coisa do tipo. E essa galera da medicina nazista, eles faziam testes com prisioneiros judeus, teste de malária, eles eram infectados com bactérias, picados por mosquitos. Prisioneiros eram até envenenados, sabe? E para testar antídotos. Ou seja, essa galera morria no meio do caminho por causa desses experimentos, né? Quem sobreviveu, os poucos que sobreviveram para contar a história, tem histórias tristes, assim, terríveis para contar, entendeu? E sem falar ainda nos testes de esterilização que eles faziam com homens e mulheres, né? Eles deixavam essas pessoas expostas à radiação para destruir mesmo suas capacidades de reproduzir espermatozoide e óvulos, né? Esses testes com seres humanos e as suas cobaias nazistas têm essa justificativa racial, né, por eles serem judeus. O que a fala da apresentadora, celebridade, fala, vem carregada com esse peso, né? Então, assim, mas isso é da nossa história recente. A gente tá falando de Alemanha nazista, 1900, década de 30, 40, entendeu? Então, é muito recente. É a nossa memória mais recente. E como a celebridade usa como exemplo de cobaias humanos, prisioneiros, no Brasil, no caso aqui no Brasil, né, os preços do sistema carcerário brasileiro, vale a pena lembrar também, né, não é que vale a pena, mas é obrigatório a gente também relembrar do nosso passado aqui no Brasil, de como, não é só do Brasil não, na verdade é um nível internacional e tudo começa nessa relação África e Europa. Bom, mas é sempre bom lembrar que quando ela sugere que a população carcerária sejam essas cobaias, a gente tem que lembrar que essa maioria dessa população é negra, né? Isso significa que os negros são propensos a cometer crimes. Não, né? Isso é o que gostaria de confirmar e provar os eugenistas, né? Mas a verdade é que pesquisadores sociólogos estão aí para mostrar fatos, números, estatísticas, né? Eles conseguem provar que esse encarceramento em massa da população negra tem muito mais a ver com o sistema racializado de controle social que vive a nossa sociedade, né? A gente tem um histórico disso, né? Ou seja, vem desde a época dos sistemas que escravizavam africanos e se passa a usar um argumento não mais de guerra, né? Você perdeu, você é escrava. Se usa o argumento racial para justificar as atrocidades e as violências que o sistema vai perpetuar até os dias de hoje contra a população negra. Por isso que a gente fala de genocídio negro, né? De necropolítica. O Estado, ele... Ai, minha filha gritando. Então, o sistema atual, ele legaliza esse sistema racializado de controle social. Então, se a gente lembrar, por exemplo, das questões dos judeus, né, que os nazistas faziam eles usarem uniformes, eles recebiam números, né, ou seja, seus nomes são apagados, essa tentativa de apagar seus nomes próprios, sem espaço oculto, sem qualquer liberdade, nem de afeto, né, então eles são totalmente
tirado da sua humanidade, né? Tem essa tentativa de desumanizar o povo judeu. E aí, quando a gente vem para o sistema de escravidão da população negra, a gente percebe a mesma operação, né? De tentativa de tirar a humanidade primeiro, né? E a morte em segundo. A morte como a solução final. Então, por exemplo, você tem que... É só observar a indumentária que os escravizados usavam, né, de como isso deixava a identidade de você e o seu lugar naquela sociedade de escravos, a substituição dos seus nomes de origem por nomes católicos, né, e é sempre complementado com o proprietário, sobrenome do proprietário ou do dono da fazenda, tipo assim, João de Resende, né? João, nome católico, Resende, a fazenda da família Resende, enfim, seres humanos que estavam sem liberdade de manifestação de suas culturas, sem poder criar laços afetivos, né? Escravizados não podiam casar, né? A não ser quando isso muda, o costume muda para evitar as fugas. Enfim, e hoje toda essa tentativa de desmoralizar qualquer cultura produzida por negros, né, da capoeira, samba, jongo, candomblé, comida, músicas, enfim, como eu falei, essa política genocida do Estado, efetivada, legalizada pelo Estado, né, e eu vou falar daqui a pouco sobre essa dissimulação que acontece. Mas eu queria sugerir então um livro e 3 filmes para a gente entender um pouco esse histórico, né, de cobaias humanas na ciência, cobaias humanas negras, racialmente negras. Então você pode ler o livro da Juliana Borges chamado Encarceramento em Massa, o que é encarceramento em massa, que ele vai falar sobre o sistema carcerário brasileiro, de como isso de punir e prevenir o crime, que é o ideal, né, da polícia, do Estado, de promover a segurança, né, que até mesmo esse espaço de a prisão é um lugar de ressocialização, né? E que na verdade isso é uma forma do Estado legalizar a estrutura de hierarquização social e racial. Por que enfatizar isso de uma forma? Eu já falei milhões de vezes que o Estado legaliza isso, né? Porque a propaganda do capitalismo a gente não vive uma sociedade de castas, né? No que existe no capitalismo é a liberdade de mobilização social, né? Só que numa sociedade racista conservadora, o que eles fazem é criar um bode expiatório, né? Na Alemanha nazista eram os judeus, os gays, aqueles que não comungavam a ancestralidade germânica e nem os valores conservadores. Na sociedade brasileira racista conservadora, a culpa recai sobre negros e indígenas, né, os degenerados da terra, né, e o lado conservador irá tentar atingir os valores considerados anticristãos, como os grupos LGBTs, etc., candomblé, enfim. Hierarquizou a cultura entre profana e sagrada, e etc., né? Então, o nosso cotidiano encontramos essa dissimulação do que é o racismo. Por isso as pessoas dizem: há racismo no IBGE, né? 90% do povo brasileiro disse que há racismo no Brasil, mas 17% se assumiram racista. Então a gente tem essa mascaração do racismo e do racista. E o sistema carcerário é um desses dissimuladores, né? Porque ele servindo de controle social de forma racializada, porque ele diz que vai prender o bandido, né? Mas esses bandidos, o que a Juliana Borges vai mostrar com números, é que existe uma relação entre a tipicidade do crime e a cor da pele dos presidiários. Vou ser mais claro, eu até coloquei um exemplo aqui. A Juliana Borges fala, existem 40% dos presos que sequer foram julgados e condenados, né? E a maioria dos presos por tráfico, na verdade, são dependentes químicos pegos com pequenas quantidades de drogas. A gente tá falando, na verdade, se a justiça, se for verificar cada caso, isso pode mostrar que eles são, na verdade, usuários e não traficantes. Né? Percebeu a diferença? Bom, isso me lembra até um jeito de como a branquitude se protege e se apoia mutuamente, né? Porque eu lembrei agora do caso do João Guilherme Estrela, né? Que é um desses exemplos, cara, a história do cara virou livro, filme, etc. Ele foi preso em flagrante com 5 quilos de cocaína em um apartamento em Copacabana. E ele conseguiu provar que era dependente químico. Até pausei para rir. E aí o que acontece? Aquele que tinha sido condenado a 4 anos, os advogados conseguiram reduzir a pena para 2 anos, já que ele não era traficante, sim, usuário, com 5 quilos de cocaína, né? Enfim. E aí ele conseguiu ainda cumprir pena em um manicômio, né? Antes ele ainda vai para uma cela da Polícia Federal, assim, bem de boa. Se fosse um cara aqui do Complexo Alemão, já tava em cana e levado um monte de chute na cara já faz tempo. Um exemplo real disso, e eu digo real porque se trata de um documentário chamado Justiça, que mostra o cotidiano do sistema judiciário aqui no TJ do Rio, o Tribunal de Justiça do Rio. É um documentário que acompanha os profissionais do judiciário. Tá no YouTube, livre pra gente assistir, Justiça é o nome. E eu lembro, eu até fui tentar assistir, gente, ele, pra poder falar um pouquinho mais aqui.
mas eu não tinha nem mais estômago pra assistir uma segunda vez, porque essa primeira cena, cara, já é tem que ter estômago, né? E você vê na primeira cena um réu acusado de furtar uma casa que tem um muro alto, né? E ele já tá preso há mais de 70 dias, se não me engano. E aí ele pede, por exemplo, ao juiz para ver a situação dele, ele precisa de um médico e tal. E ele precisa de um médico, não sei o que, porque eu sou paraplégico. E aí ele foi acusado de roubar uma casa, de ter pulado o muro. Detalhe, né? Quem tava roubando conseguiu fugir. Ele tava no meio da cena, foi pego. E aí foi acusado como um dos participantes, um dos assaltantes. E aí o juiz até se espanta, né? Porque parece que não consta ali que ele é paraplégico, né? E aí ele fala, ainda o juiz ainda fala assim: a defensora pública irá avaliar se você merece os seus direitos. Cobaias é outro filme que fala sobre isso mais especificamente sobre isso de cobaias humanas. Você tem um povo ali na cidade do Alabama, nos Estados Unidos, que foram feitos de cobaias sem saber, né, que estavam fazendo tratamento. E muitos acabaram sendo infectados e morreram, foram negligenciados, nem sequer faziam os tratamentos. Eu sei que rolou uma polêmica que juntou esse caso de Tuskegee, se não me engano, Tuskegee, na cidade do Alabama, junto com aquelas atrocidades do nazistas que fez regular os princípios aí da bioética em relação a pesquisas desse tipo com seres humanos. Hoje a vacina é testada em seres humanos, mas vamos ver o procedimento do tratamento, se os direitos humanos, se o respeito à vida, se os princípios da bioética estão sendo levados em consideração. Né? A gente lembra, mas isso não significa tá regulado, não sei o que, não significa que algumas coisas podem fugir do controle. Foge sim. O filme Jardineiro Fiel é um exemplo disso. Você tem a história, é um filme conhecidíssimo, ganhador de Oscar. Você tem nesse filme a história de uma população lá no Quênia que estava usando remédios, sendo cobaias de testes de remédios de uma indústria farmacêutica sem sequer saber que estavam fazendo tratamento, né? Assinavam papel sem ler. Outra coisa que fere os princípios da bioética, né? O paciente não saber do que está sendo tratado, não saber do que está sendo manuseado dentro dele. Muitas pessoas morreram, né? E eram assim também negligenciadas, assim, nem vi. Desculpa, eu fico sufocada com isso. Tanto em vida quanto após a morte. O que eu acho muito forte nesse filme, que apesar de ser uma ficção, é baseado em um livro. Eu esqueci de anotar aqui o nome do autor. Mas o autor do livro Jardineiro Fiel, ele é ex-espião. Então eu já fiquei assim, cara, pode ser até um caso muito real que aconteceu. E ele presenciou e aí deu essa dissimulação de transformar em um romance de ficção. Eu fico impressionada. Gente, o tempo tá acabando. Pra finalizar, Vênus Negra é outro filme também conhecido que conta a história da Saartjie Baartman, uma mulher sul-africana que foi levada pra Europa e lá, além de prostituta, né, ser obrigada a fazer apresentações circenses, ela foi exposta em museus, eu ia falar em zoológicos, mas assim, eu lembrei que não só a Saartjie Baartman, ela passou por esse processo horroroso, bizarro de estar em apresentação circense, como também outros povos africanos também passaram por isso, de ser expostos, inclusive, em zoológicos humanos. Ah, Cimélia, isso foi no século XIX, isso aconteceu com a Bart lá em 1812, sei lá, né? E aí eu lembro pra vocês, em 1958, na Bélgica, havia zoológicos com humanos negros. Então, se lembra dessa foto? Você lembra dessa foto que circulou aí na internet de uma menina preta num cercadinho com várias pessoas brancas olhando ela? Acho que ela segura um pão, alguém oferece um pão para ela. Então, assim, isso foi agora, 1958, não tão distante assim, né? Então, eu vou terminar repetindo uma frase aqui que eu anotei do então presidente da África do Sul, Thabo Mbeki. Ele era presidente da África do Sul em 2002, quando o corpo da Saartjie Baartman retornou ao seu país de origem. Ele, em seu discurso, ele diz o seguinte: não foi a solitária mulher africana na Europa, alienada de sua identidade, de sua pátria, que foi a bárbara, mas aqueles que a trataram com brutalidade bárbara. É isso aí.